Olá, meu nome é Henrique. Eu estou aqui em nome da Jordão Energia para apresentar o módulo 4 do processo de certificação dos operadores da UTE Onça Pintada. Vamos conversar sobre conceitos básicos de operação de sistemas elétricos. Nós dividimos a nossa apresentação em conceitos básicos de operação, centros de operação, objetivos da operação do sistema, controle de carga e frequência, controle de tensão, controle de carregamento, diretriz para a operação de instalações. Inicialmente, vou falar sobre a indústria de energia elétrica. A indústria de energia elétrica é composta por um vasto sistema com instalações de diversas empresas que atuam nos ramos de geração, transmissão, distribuição e no consumo, tanto o consumo cativo nas distribuidoras como o consumo livre diretamente nas subestações de transmissão ou de distribuição. Interessante na indústria de energia elétrica é que a geração não tem como ser armazenada. A energia elétrica não se armazena no sistema elétrico de potência. E toda a geração tem que ser consumida na hora, tá? E exigindo um controle grande para que a energia gerada seja consumida na hora. Bom, o sistema elétrico de potência pode ser definido como um conjunto de equipamentos físicos e elementos de circuitos elétricos conectados que atuam de modo coordenado para gerar, transmitir e distribuir energia elétrica, com continuidade, qualidade e economia. O sistema elétrico de potência pode ser representado de forma unifilar, como podemos ver aqui nesse diagrama, que eu tenho um gerador, um disjuntor, que está dentro do sistema de geração, uma subestação, que já é parte tanto da conexão do gerador, quanto já da parte de transmissão, e temos uma subestação também receptora, com seu disjuntor, e a parte de distribuição também com seu disjuntor. Interessante notar é que a forma unifilar de representação do sistema elétrico é a forma usual que todos nós conhecemos. O sistema elétrico ele é representado sempre em forma de diagrama, preferencialmente unifilar. E para isso existem uma série de representações dos diversos equipamentos, aqui não é necessário detalharmos aqui, que permitem que você, olhando um diagrama unifilar, você consiga compreender de que se está se tratando, se trata-se de uma subestação de transmissão, se é uma usina, quais são os equipamentos de cada subestação, linhas de transmissão, se são compensadas ou não. Agora, continuando a falar sobre o sistema. Estamos falando, então, no momento, sobre sistema elétrico, equipamentos, rede de energia elétrica, representação de rede de energia elétrica. Então, esse sistema elétrico, tá, devido à sua grande amplitude e ser muito vasto, tá, ele precisa obedecer a algumas restrições para que possa ser operado. Certamente, num sistema como o brasileiro, eu não posso imaginar que eu vou gerar toda a energia, tá, no sul do país, que essa energia vai chegar de forma adequada no norte do país. Então, o sistema, para ser operado, ele exige que essas restrições que ele mesmo impõe sejam atendidas para que eu consiga fazer o atendimento da carga com a geração nas condições estabelecidas. Então, nós temos restrições de carga, quer dizer, nós temos que atender a todos os consumidores, temos que gerar a energia para que todos os consumidores sejam atendidos adequadamente, conforme a regulamentação na frequência e na tensão estabelecida. Bom, a restrição de carga não é suficiente, porque, como no exemplo que eu dei anteriormente, se eu gerar toda a energia, tá, por exemplo, no sul do país, para atender a uma carga lá no norte, apesar de eu, eventualmente,
ter até a geração necessária para que a carga seja atendida, eu não consigo, por exemplo, atender as minhas restrições de operação, que é todos os limites de operação dos equipamentos devem ser respeitados. Tá? Se eu gerar toda a minha geração numa determinada região, certamente linhas de transmissão ficarão em sobrecarga, eu terei transformadores em sobrecarga, então preciso distribuir essa geração no sistema de forma que a restrição de operação também seja atendida. E as restrições de segurança, mais ainda. O sistema deve continuar operando de forma adequada caso ocorra uma contingência de uma lista pré-estabelecida para um determinado estado de operação. Por exemplo, a gente tem as restrições de carga atendidas, a minha geração, tá? Atende a minha demanda, os equipamentos estão dentro dos seus limites de operação, eu não tenho transformadores em sobrecarga, não tenho linhas operando além dos seus limites, mas, por exemplo, eu tenho uma linha de transmissão, tá? Atendendo uma região. Se eu perder essa linha, tá? Certamente eu vou estar violando uma restrição de segurança, tá? Porque o sistema que estava operando dentro dos seus limites, adequadamente e equilibrado, tá? Quando eu perder essa linha, ela deixa de estar nessa condição de operação normal. Bom, agora depois de falarmos sobre restrições que o sistema elétrico precisa atender para ser operado adequadamente, podemos falar agora sobre os estados operativos. Podemos falar sobre estado operativo normal seguro, estado normal alerta ou inseguro. Tá? Quer dizer, é o caso, por exemplo, de eu ter aquele exemplo que eu dei anteriormente de uma linha de transmissão atendendo adequadamente todas as restrições de carga e de limites, mas não atendendo a restrições de segurança, tá? E com todos os parâmetros elétricos adequadamente. Se eu perco uma linha, eu vou entrar no estado de emergência. E, posteriormente ao estado de emergência, nós vamos buscar um estado restaurativo. Então, o estado normal seguro. Eu tenho obedecido os 3 conjuntos de restrições que nós já vimos anteriormente. Carga, geração e carga equilibrados. Nós temos as restrições de operação, os limites atendidos, e temos as restrições de segurança, tá? que é a possibilidade de contingências, tá? Que podem levar à perda do estado normal seguro não atendidos. Tá? Então, listas de contingências que são atendidos dentro de um determinado estado de operação, por exemplo, se eu tenho 3 linhas de transmissão atendendo a uma determinada carga, se eu perco uma e as outras 2 linhas atendem adequadamente a carga, eu estou dentro de um estado normal seguro, porque eu perdi uma linha, eu tive uma contingência, mas eu continuo atendendo adequadamente as condições normais, só que eu tive a segurança que na perda de uma instalação eu continuei atendendo a carga. Estado normal, alerta ou inseguro. Eu tenho as restrições de carga e operação atendidas, mas as minhas restrições de segurança não estão atendidas. Tá? É o exemplo de uma linha de transmissão atendendo a uma carga, que se eu perder aquela linha, eu deixo de atender o sistema de uma forma normal. Nem todas as restrições de segurança são obedecidas, tá? E, eventualmente, eu posso cair no estado de emergência, que as restrições de operação são violadas, quer dizer, eu tenho limites não atendidos e eu posso ter uma emergência provocada pelo desligamento de um ou mais componentes do sistema. Por exemplo, se eu pedir linhas, geradores, tá? Eu vou ter parte do sistema ou até todo o sistema, tá? Não atendido. Tá? Então, nessa emergência, que eu posso ter parte da carga atendida e parte não atendida, parte de equipamentos com violações e parte
em condições normais, ou posso ter até um desligamento geral. Depois de uma emergência, eu entro num estado restaurativo, que é quando a emergência é eliminada. Por exemplo, eu desliguei uma linha, desliguei um gerador, tá? E seja por desligamento automático ou desligamento manual, se eu estiver observando uma sobrecarga num transformador, aí eu posso fazer um desligamento manual. Se eu observar que um transformador está com início de incêndio e a proteção não atuou, posso ir lá e desligar. Ou posso ter também um desligamento automático pela proteção. Tá? E as restrições operacionais são obedecidas. Quer dizer, eu vou ter, por exemplo, ilhamentos, que eu tenho parte do sistema com a sua geração e carga equilibrada, eu tenho os seus limites atendidos, tá? E dentro de uma ilha eu posso ter as minhas restrições de segurança atendidas também. Mas eu preciso dar continuidade e restabelecer a operação normal, tá? No estado normal de operação. O sistema não está intacto, eu tenho cargas não atendidas, como eu falei anteriormente, e eu tenho ilhamentos, tá? Sistemas isolados. Então, o estado operativo normal, ele pode ser ou seguro ou alerta, como falamos anteriormente. Podemos cair numa emergência que ocorre um desligamento, tá, de parte do sistema, seja por atuação automática, seja uma atuação manual comandada pela operação, e o estado restaurativo, tá, que é quando eu tomo providências para que eu volte ao estado normal. Então, como está representado nesse slide, as ações de controle são representadas em tracejado e as contingências, tá, elas são em linha contínua. Tá? Então, dentro do normal seguro, tá, como o sistema vai evoluindo ao longo do dia e temos que atender a carga com a geração disponível, tá, ao longo do dia, e como a carga vai variando, dentro do normal seguro, eu tenho que tomar ações de controle para que eu me mantenha no estado seguro. E se por um acaso eu estiver numa condição alerta, eu tenho que tomar ações para voltar ao normal seguro. Tá? Como o sistema é muito vasto, tá? Nos centros de controle estão disponíveis programas que permitem se identificar o estado alerta, tá? Para que a gente tome providências que são pré-conhecidas, tá? Para voltar ao estado seguro. Então, quando eu tenho uma contingência não prevista, por exemplo, tá? Eu dei o exemplo das linhas de transmissão. Quando eu, operando com duas linhas, perco uma linha que está atendendo uma carga radialmente, eu caio no estado alerta. Se por um acaso eu estiver com duas linhas de transmissão, tá? Duas linhas de transmissão em uma mesma, utilizando estruturas compartilhadas, eu posso ter duas linhas de transmissão com uma queda de torre dessa linha que vai me levar a uma emergência. Porque mesmo que sejam duas linhas, eu vou perder, mesmo que sejam duas linhas, como elas estão numa mesma estrutura, na queda dessa torre eu vou perder as duas linhas, aí eu caio no estado de emergência. No caso alerta, tá? Como nós já vimos, tá? Existem contingências que podem levar a uma emergência. O sistema não está no estado seguro. Então, eventualmente, se eu perdi previamente uma linha de transmissão, estou com uma linha apenas, se eu perder essa linha, eu deixo de atender a carga e entro numa emergência. Aí, o que eu faço? O que é feito? Tá? O que é feito é restabelecermos inicialmente a primeira linha, atendemos a carga, voltamos para o estado normal alerta, em que as condições
dos equipamentos de operação estão seguras, estão atendidas, que as restrições de carga estão atendidas, e só que as restrições de segurança não estão ainda atendidas. Aí eu estando numa emergência, eu começo o processo restaurativo, que é a recomposição do sistema, tá? A recomposição dos equipamentos que são previamente estudados e que estão em instruções de operação, tá? Para que a gente volte para o sistema alerta ou diretamente para o normal seguro. Então, esse é o contexto geral, tá, das mudanças de estados operativos. Aí eu tenho um estado normal seguro, que eu procuro me manter nele. Eu tenho eventuais contingências que levam a um estado normal alerta e tomo ações de controle para voltar ao seguro. Eu posso ter contingências não previstas que levam o estado normal seguro à emergência. Por exemplo, quando duas linhas de transmissão em um mesmo circuito, uma mesma estrutura caem, eu vou direto ao estado de emergência. Ou quando eu tenho uma linha atendendo uma determinada carga, eu tenho desligamento dessa linha, no normal alerta, eu vou para a emergência. Aí são necessárias ações de controle para dar emergência, eu voltar ao alerta e, eventualmente, num processo restaurativo, tá? Voltar ao normal alerta ou ao normal seguro. Bom, então nós estávamos conversando sobre o sistema elétrico. Tá? Nós estamos falando sobre gerador, linhas de transmissão, transformador, compensadores. Tá? Então, isso aí é o sistema em operação, que eu até digo que o sistema em operação é aquele que você, se tocar, vai levar choque. Agora, esse sistema para operar, principalmente na magnitude que é o sistema brasileiro, ele precisa de um controle forte. Então, nesse controle, como o sistema é muito amplo, há uma grande quantidade de informações a serem analisadas e processadas. Tá? Como foi visto no módulo 3, o sistema elétrico brasileiro tem dimensões continentais, são aquisitados milhares de informações em tempo real, tá? Que precisam de um tratamento para que o operador do sistema tenha as informações necessárias para a tomada de decisões, tá, na operação. E parte desse sistema é automatizado, tá? E há o gerenciamento do sistema eletroenergético, porque eu também quero atender de forma mais econômica, eu também preciso operar a geração de forma a otimizar, tá, os recursos disponíveis. E os eventos que ocorrem no sistema, eles têm um comportamento que variam de segundos, minutos ou horas e fenômenos extremamente rápidos da ordem de milissegundos. Com certeza, se um operador tiver que tomar uma providência, tá, num fenômeno de milissegundos, ele não vai, é inviável. Mesmo ações de segundos, um operador também não terá condições de atender adequadamente. Em minutos, se for muito rápido, também não. Então, a gente precisa, tá, de controles, tá, que atendam à dinâmica dos eventos do sistema. Tá? E podemos representar como o sistema interligado nacional, no caso específico da rede de operação do ONS, tá? Como sistema em operação que eu preciso, tá, de uma série de controles, tá? Controles automáticos locais para que eu mantenha o sistema operando de forma adequada para que eu consiga, na maior parte do tempo, tá, não ter as restrições violadas. Então, para isso, eu tenho controles automáticos locais, por exemplo, tá, relés de proteção, que tem que atuar quando existe uma falha. Tá? Eu tenho controles automáticos de área, por exemplo, CAG. Eu tenho também
esquemas de segurança, tá? Que captam variações no sistema, oscilações no sistema, que vão causar desligamentos remotamente, tá? E que não é necessário a atuação de um operador. E eu tenho o que eu chamo de operação do sistema, que é onde o operador do sistema, onde existe uma estrutura de centros de operação do ONS, centros de operação dos agentes e a operação das instalações do agente, que operam com operadores locais ou remotos, que também atuam para que eu controle o sistema e o mantenha em operação.